Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre nos envolva e que ele nos ajude a fazer alguns comentários que possam ser úteis. Para o início do nosso trabalho, vamos fazer uma prece para nos ligarmos à espiritualidade superior, a fim de que dessa forma nós sejamos beneficiados por essa espiritualidade. Amigo Jesus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de comentarmos ponto da nossa doutrina. Te pedimos a tua bênção para o nosso propósito e que, amparados pelos teus emissários, nós consigamos fazer comentários, observações que sejam úteis àqueles que nos ouvirem. Agradecidos a ti, agradecidos ao nosso Pai, pela oportunidade de trabalho, de aprendizado e contando com a presença desses nossos benfeitores espirituais, nós iniciamos o nosso trabalho dessa noite. Que assim seja. Nós vamos comentar hoje o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de A Fé Transporta Montanhas. A base desse título é uma passagem do Evangelho de Mateus, em que um pai procura Jesus e diz para ele que o filho que ele tem é assediado por um espírito que faz com que ele caia no fogo, caia na água, e que ele pediu a ajuda dos discípulos do Cristo e eles não conseguiram expulsar aquele espírito. E aí Jesus pediu para o pai trazer o menino, ele conversou com o espírito abandonou o menino e ele ficou curado. E aí depois, quando estava a sós com os discípulos, eles perguntaram: mestre, por que nós não conseguimos curar esse menino? E ele disse: por causa da vossa pouca fé. Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias para essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. E o Kardec usou essa frase do Cristo para dar o título para esse capítulo 19, que fala sobre a importância da fé. A compreensão das leis do Pai é de suma importância para que tenhamos uma fé sólida, estável, resistente até mesmo aos reveses que todos nós sofremos nessa nossa passagem aqui pelo mundo material. Entendendo por que estamos aqui, qual é a finalidade da encarnação, fica mais fácil aceitarmos as coisas que contrariam as nossas vontades e também tomarmos as atitudes necessárias para atingirmos os objetivos da nossa encarnação. Mas a fé não se aplica apenas a questões de ordem moral, de ordem religiosa. Fé significa confiança. Então essa confiança devemos aplicar em tudo que nós queremos alcançar, em todos os objetivos que queremos atingir. A confiança em nós mesmos fará com que os nossos objetivos fiquem mais próximos de serem alcançados. Uma pessoa tímida, insegura, ela até pode alcançar os seus objetivos, mas ela terá maiores dificuldades do que aquele que tem confiança, que usa essa confiança, para alcançar as suas metas, que procura alcançar as suas metas com mais determinação. Um vendedor, por exemplo, ele vai ter maiores chances de sucesso se ele conhecer e acreditar naquilo que ele vende, naquela sua mercadoria. Se ele não confiar na mercadoria que ele tem, se ele não acreditar que a mercadoria é boa, que ela é útil, vai ser muito difícil que ele consiga convencer o comprador a adquirir a sua mercadoria. Mas por que essas coisas acontecem? Porque a nossa mente, ela é criadora. Embora o nosso mundo pareça ser todo ele material, sólido, ele é muito mais um mundo mental do que um mundo material. A matéria palpável que nós vemos, essa matéria densa, dura, que nós tocamos, ela é apenas uma das transformações que sofre o fluido cósmico universal, que é a matéria original para tudo que nós vemos, para tudo que nós conhecemos. E a nossa mente,
ela opera muitas transformações no fluido cósmico universal. Nós podemos afirmar, sem medo de errar, que os nossos pensamentos não são coisas abstratas, sem vida real. Não, eles são criações reais e com vida própria. Quanto maior a confiança que nós colocarmos naquilo que nós queremos atingir, mais fortes serão as nossas criações mentais e mais nós influenciaremos o meio ambiente para atingirmos aquilo que nós queremos. Nós tivemos um período, há alguns anos, em que havia algumas quadrilhas falsificando medicamentos no nosso país. E várias pessoas que adquiriram medicamentos falsificados, sem saber que eram falsificados, acabaram se curando das suas doenças. Por quê? Porque a mente, acreditando que estava comprando um medicamento que funcionava, acabava ordenando que o corpo físico trabalhasse contra a doença e muitas pessoas acabavam se curando. Aliás, essa capacidade que o nosso organismo tem de operar transformações, de operar a própria cura do corpo físico, isso fica muito evidente quando os laboratórios lançam um novo medicamento. Eles reúnem um grupo de pessoas que têm a mesma doença, que teoricamente é suscetível de ser tratada por esse medicamento, e dizem que todos eles vão ser tratados com esse medicamento que vão se curar. Mas algumas dessas pessoas, um certo número dessas pessoas, não recebem medicamento. Recebem um medicamento falso, feito com açúcar, farinha ou outra substância qualquer, mas é inócua. E mesmo assim, várias dessas pessoas que se tratam com essa substância inócua acabam se curando. É o que é chamado efeito placebo. Porque a mente das pessoas, acreditando que está tomando o medicamento, faz com que o corpo físico se cure. É claro que isso não ocorre com todo mundo, mas ocorre com uma parte daqueles que tomam um medicamento falso. Também acontece o contrário. Quando uma pessoa lê uma bula de um medicamento e vê os efeitos colaterais, é comum a pessoa sentir aqueles efeitos, porque a mente está preparada para que o corpo sofra aqueles efeitos. Mas a fé, ela, quando se aplica a questões físicas ou a questões religiosas, de moral, seja de que forma nós utilizarmos a fé, ela deve ser acompanhada da ação. Ela não deve ser inerte. Caso contrário, ela não proporciona para aquele que tem essa fé os benefícios que ela pode providenciar. Da mesma forma que o amor, que não tem utilidade quando ele não é transformado em ações em benefício daquele que é objeto desse amor, a fé inerte não traz a quem a tem todos os benefícios que pode proporcionar. Vamos dar um exemplo. Aquelas pessoas que vêm às casas espíritas tangidas pela obsessão. Quando a pessoa segue a recomendação de assistir palestras, prestando atenção no que é comentado, meditando sobre isso, ler obras da codificação, em especial o Evangelho segundo o Espiritismo, meditar sobre o que ela leu, ela começa a perceber que há uma lógica nos acontecimentos da sua vida. E começa a perceber que o que ela faz tem uma importância decisiva no que lhe acontece. Dessa forma, a pessoa, é comum ela começar a mudar a sua forma de agir, a sua forma de viver, e acaba influindo decisivamente na solução do processo obsessivo. Mas quando o obsidiado acredita que o processo obsessivo deve se resolver de uma forma mágica, sem a sua participação, que basta ele ir no centro, tomar um passe, assistir uma palestra que tudo se resolve, até pode acontecer que isso aconteça, que o processo obsessivo se resolva porque ele não está sofrendo a influência de uma bactéria ou de um vírus, não, é de um espírito humano desencarnado. E esse espírito humano desencarnado que o está assediando, ele pode ser auxiliado por espíritos benévolos que fazem com que ele veja que ele está trabalhando contra ele,
que se ele está se vingando hoje, amanhã ele vai sofrer aquilo que ele está fazendo o encarnado sofrer, e ele pensa, estou dando tiro no pé, eu vou largar esse sujeito de mão e vou começar a trabalhar para construir a minha felicidade. E aí, ele deixa o encarnado de mão. E aí esse ex-obsidiado, que não estava preocupado em fazer o que devia, pela sua própria cura, ele volta a viver a mesma vida de antes, a agir da mesma forma, cometendo os mesmos erros, e a sofrer os mesmos problemas que ele sofria antes. E a acreditar que os problemas que ele enfrenta são decorrentes do governo, da mulher, do marido, do filho, do pai, da mãe, do patrão, do empregado, de todo mundo, menos dele a responsabilidade. Mas a fé embasada no conhecimento das leis de Deus, ela é fundamental. Por quê? Porque os benefícios que nós queremos nem sempre vão nos beneficiar como nós queremos que nos beneficie. Nem sempre o que nós queremos vai ser bom para o nosso progresso espiritual. Aí, o desconhecimento das leis do Pai, quando a gente não consegue, fazendo uma oração, pedindo ajuda do alto, não consegue o que a gente quer, a gente pode pensar, Deus não existe, ou Ele não se preocupa comigo. E pensando assim, a gente pode acabar entendendo que o que mais vale é procurarmos o melhor para nós mesmos, independentemente de quem possa se prejudicar com isso. Por exemplo, a pessoa que está com uma doença em fase terminal. Se ela não conhece as leis do Pai, se ela não acredita no Pai, ela pode achar que, já que ela vai morrer, se eu vou morrer, eu vou procurar usufruir tudo que a vida material pode me dar de alegrias. Se alguém sofrer por causa disso, o problema é dele, eu vou morrer mesmo. Isso é um erro grave. É justamente o contrário do que a pessoa devia fazer. Porque se ele entender que a morte do corpo físico significa a sua extinção como ser pensante, ser que sente, ele pode fazer coisas, praticar atos que vão trazer a ele um grande sofrimento quando voltar para o mundo espiritual. Tudo o que o Pai põe no nosso caminho, mesmo o que contraria a nossa vontade, Ele o faz, porque sabe que assim vai nos favorecer, embora nós possamos pensar o contrário. Porque a providência divina supre todas as nossas necessidades que nós, por nós mesmos, não podemos suprir, mas não faz o que nós podemos e devemos fazer por nós mesmos, porque assim estaria nos induzindo à preguiça, a inatividade, a estagnação, e isso iria contra o progresso que nós temos que desenvolver, porque é através do enfrentamento das diversas situações que a vida coloca na nossa frente durante a nossa condição de encarnados, que nós nos desenvolvemos moral e intelectualmente, e assim nos aprimorando, nos tornamos mais competentes para dirigirmos as nossas próprias vidas, construindo a nossa própria felicidade. Então, o Criador sempre age em nosso benefício, mesmo quando Ele precisa nos contrariar. Isso é o que faz, ou que deveriam fazer, os pais que se preocupam com o bem-estar e com o futuro dos filhos. Os pais responsáveis não dão aos filhos tudo o que eles querem, porque sabem que nem tudo que os filhos querem vai ser bom para eles. Os pais responsáveis, quando os filhos não querem estudar, por exemplo, eles obrigam os filhos a estudar, porque eles sabem que o que ele vai aprender nas escolas vai ser de extrema importância para quando ele for adulto, ele poder competir no mercado de trabalho, que é um mercado de trabalho bastante difícil, principalmente agora, que nós estamos com cerca de 12, 13 milhões de desempregados. Pais responsáveis não fazem o dever de casa dos filhos, porque sabem que o dever de casa vai ajudar o filho a fixar o que ele aprendeu na escola, naquele dia ou em dias anteriores, ou também vai ajudar o filho forçando a fazer pesquisas, a aprender mais. E às vezes,
pais ou mães ficam com peninha dos filhos. Tá difícil, vou fazer o tema do meu filho. Estão trabalhando contra o filho. Pais responsáveis não dão para os filhos tudo que os filhos querem comer. Não entopem os filhos de chocolate, de doces, né, de salgadinhos, de bolachinhas recheadas, de refrigerante, porque sabem que isso vai agir contra a saúde dos filhos e contra a saúde dos adultos também. Mas pais responsáveis dão de vez em quando essas coisas, né? De vez em quando um chocolate, de vez em quando um refrigerante, de vez em quando uma bolachinha recheada, um salgadinho, mas não de forma regular, para não fazer com que os filhos adoeçam. O Criador age assim conosco. Ele não nos dá tudo o que nós queremos, mas o que nós precisamos mesmo que Ele nos contrarie. E a fé no nosso Criador, ela é de extrema importância para o momento que o nosso mundo está passando. Será que nós podemos acreditar que Deus não sabe o que está ocorrendo? Será que nós podemos acreditar que Deus não sabia antes que ia ocorrer essa pandemia? Será que Deus não tem poder para mudar essas coisas quando Ele achar conveniente? Mais do que saber antecipadamente que isso iria acontecer, o que está acontecendo está de acordo com a vontade do Criador. Porque se Ele não concordasse com isso, não iria acontecer. Nada no universo ocorre sem a concordância do Criador. Ele é onipotente, Ele é onisciente. Qualquer coisa que vá ocorrer ou que esteja ocorrendo, tem que estar com o acordo do Criador, senão não ocorre. Aliás, sobre essa pandemia, eu preciso dizer uma coisa de extrema importância. Nenhum de nós vai morrer nessa pandemia. Absolutamente nenhum de nós. Porque nós somos espíritos imortais. Quando o nosso corpo físico morre, nós nos libertamos dele e voltamos para o mundo espiritual. E nesse mundo espiritual nós vamos ter maiores percepções, maiores sentidos, e maiores não só quantidade maior, mas também em um nível maior desse sentido, dessas capacidades. Porque o corpo físico limita muito as capacidades de percepção e de atuação do espírito. Então, quando esse corpo morre, a gente se liberta e adquire outras qualidades, outras capacidades, digamos, que o corpo não permite que a gente tenha. Como, por exemplo, é comum espíritos desencarnados se comunicarem pelo pensamento. É comum espíritos desencarnados se locomoverem sem precisar caminhar. Se locomoverem pelo espaço e com a velocidade do pensamento. É claro que isso depende do grau evolutivo do espírito. Mas sempre que nós reencarnamos, nós diminuímos as nossas capacidades de percepção e de atuação. E mais do que isso, nós não só estaremos mais plenos e mais capazes depois da morte do corpo físico, mas vamos encontrar do lado de lá aqueles nossos entes queridos que nos antecederam nessa volta ao mundo espiritual. Porque a única coisa absolutamente certa na nossa vida de encarnados é que um dia os nossos corpos físicos morrem e nós nos desprendemos deles e voltamos para o mundo espiritual. E lá nós encontramos aqueles que foram antes de nós, aqueles que nós amamos e que vamos continuar amando, e eles vão continuar nos amando também. E continuaremos convivendo com eles, e aprendendo, e trabalhando, e progredindo do lado de lá, como progredimos aqui também. E aos poucos, aqueles nossos entes queridos que ficaram aqui irão desencarnando, se reunindo a nós do lado de lá. Então, a morte não é para nos meter medo. É claro que nós temos que fazer todo o esforço possível
para permanecermos encarnados enquanto o Criador achar que devemos continuar encarnados, porque é através, como a gente disse, dos enfrentamentos diversos, das diversas experiências que a gente enfrenta nesse mundo material, que nós desenvolvemos a mente, a inteligência, e desenvolvemos-nos moralmente. Então, é de extrema importância continuarmos aqui por um tempo pré-determinado. Mas o espírita, em especial, ele precisa ter a sua fé na imortalidade da alma, não como uma hipótese, mas como uma certeza irrefutável, absoluta, incontestável. Porque essa fé, essa certeza vai torná-lo mais forte para enfrentar todas as dificuldades que a vida vai colocar na sua frente. Dificuldades, adversidades que têm como objetivo não fazer com que a gente sofra, mas nos tornar mais experientes, mais amadurecidos, mais competentes para construirmos a nossa própria felicidade. Confiando em Deus, confiando nos nossos benfeitores espirituais, confiando em nós mesmos, as nossas dores, as nossas dificuldades não vão nos derrubar. Elas podem nos fazer sofrer, podem até nos perturbar. Mas, com fé, nós enfrentaremos essas dificuldades, essas dores, sem sermos derrubados. E aquelas que nós não conseguirmos vencer, a fé, essa confiança, vai fazer com que nós tenhamos a resignação suficiente para suportá-las. Por isso nós insistimos tanto na importância do estudo da lei de Deus através do estudo da doutrina espírita. Porque esse estudo faz com que a gente compreenda de uma forma muito mais ampla e mais profunda a lei de Deus. E nos tornamos muito mais fortes para vivermos de uma maneira mais tranquila. Não só conhecendo a lei de Deus, a gente constrói uma vida melhor para o futuro, como o nosso presente fica melhor também. Porque aprendendo a sermos fraternos, tolerantes, compreensivos, aprendendo a perdoar e a auxiliar os nossos irmãos, os nossos convívios aqui no mundo material ficam mais harmônicos. Fica mais agradável conviver com os nossos irmãos. Então, sempre que nós discordarmos do Criador, devemos ter a certeza absoluta de que Ele está certo e nós estamos errados, porque Ele sempre trabalha em nosso benefício. E eu tenho repetidas vezes dito que nós frequentemente agimos contra nós e até conscientemente, quando bebemos, quando comemos em demasia, quando se usa outros tipos de drogas, quando tratamos mal os nossos semelhantes. A gente sabe que essas coisas fazem mal. Então estamos agindo contra nós conscientemente. Deus não. Ele sempre age a nosso favor. E um exemplo de que o Criador sempre age a nosso favor nos dá Chico Xavier, quando ele relata o caso daquela mãe que diz para ele: Chico, eu tenho um filho de 5 anos, ele é cego de nascença, é surdo de nascença e nasceu sem os braços. E agora ele está com uma doença nas pernas, os médicos querem amputar as pernas dele, porque dizem que se não amputarem ele vai morrer. Chico, meu filho tem só 5 anos, ele não vê, não ouve, não tem os braços, agora vai ficar sem as pernas, isso é justo. E aí o Chico, mentalmente, pediu socorro para o Emmanuel. E o Emmanuel disse para ele: Chico, diz para essa mãe que esse espírito, nas últimas 10 encarnações, vejam, nas últimas 10 encarnações, ele se suicidou. Ele está tão viciado no suicídio que ele não consegue passar uma encarnação mais sem se suicidar. E antes de encarnar, ele pediu que fossem tiradas todas, absolutamente todas as possibilidades para ele cometer suicídio de novo. Por isso ele nasceu sem os braços, cego, surdo, mudo. Mas agora, cego, surdo e sem os braços, ele está pensando em sair de casa e ser atropelado, ou se jogar num rio, ou cair num barranco para morrer de novo. Será a 11ª vez que ele se suicida. Então, ele tem sim que perder as pernas para não se suicidar de novo. O Cristo, nas lições que ele nos deixou,
ele traz uma sabedoria incomparável. Ele disse assim para nós: aquele que comete pecado se torna servo do pecado. Quem quiser conferir, está registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 34. Aquele que comete pecado se torna servo do pecado. Isso se aplica ao suicídio. Aquela pessoa, aquele espírito que comete suicídio, provavelmente na próxima encarnação ele vai ter essa tendência a querer se suicidar de novo. E o suicídio causa muito sofrimento para o espírito. Quem quiser saber mais sobre isso, leia o livro Céu e Inferno, que traz vários relatos de suicidas. E leia também o livro Dramas da Obsessão, o livro Memórias de um Suicida, da Dona Ivone Pereira. Dramas da Obsessão é outro livro da Dona Ivone. Nesse livro, Memória de um Suicida, o espírito Camilo Castelo Branco, que foi um escritor português, que no final do século XIX, ele teve uma doença que o deixou cego, e aí, não querendo viver como cego, ele se matou. E ele relata todos os sofrimentos que o suicida passa do lado de lá. Então vejo esse espírito cego, surdo, mudo, sem os braços, ia ficar sem as pernas, ia ter uma encarnação inteira para viver sem se suicidar. Seria uma forma de vencer, né, essa tendência, diminuir essa tendência ao suicídio. Deus está sempre certo. Nós, quando discordamos dele, é que estamos errados. Por isso, é importante que procuremos estudar a nossa doutrina para conhecermos o máximo possível as leis do Pai, porque assim a gente vive mais tranquilo, não se perturba tanto com o que acontece no nosso mundo. A gente sofre menos. Essa fé, ela é importante na nossa vida de encarnados, porque nós não só sofremos pelo que nos acontece, pelas coisas que acontecem conosco e nos contrariam. Não, a gente sofre muito indevidamente pelo que a gente vê acontecer no mundo, coisas que nós discordamos e que não deveríamos fazer sofrer. Então é importante que nós confiemos no Criador. A Terra não é uma nau, um barco à deriva. Ela tem o melhor comandante de todos, que é Deus. E o melhor timoneiro que podia ter, que é Jesus. Se nós estamos amparados por eles, se eles trabalham em nosso favor, e tudo o que eles fazem é pelo nosso benefício, pela nossa evolução espiritual, para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, não há motivo para nós vivermos com medo. Não há motivo para nós nos perturbarmos pelo que a gente vê acontecer. E eu conheço tanta gente que sofre indevidamente vendo o que acontece e que não lhe afeta em nada. É um terremoto que aconteceu em tal lugar. É alguém que cometeu um assassinato em tal lugar. Nada acontece, absolutamente nada, sem a ciência e sem a concordância do Criador. Se tivermos essa convicção, nós nos tornaremos muito mais fortes para enfrentarmos as dificuldades, as adversidades do dia a dia. E mais do que isso, devemos ter essa convicção de que não somos colocados aqui no mundo por Deus para sofrer, é para evoluirmos. Ele não quer a nossa dor, Ele quer que a gente evolua. A gente sofre muito mais pela forma equivocada como nós vemos e sentimos o que acontece no nosso mundo. Então procuremos estudar a nossa doutrina, procuremos conhecer as leis do Pai sob a ótica do Espiritismo, porque assim nós teremos uma vida muito mais tranquila aqui, vivenciando esses ensinos, e estaremos ao mesmo tempo construindo uma volta mais feliz para nós quando estivermos de regresso ao mundo espiritual. Que a paz do nosso Criador nos envolva e que os nossos benfeitores espirituais nos auxiliem a compreendermos cada vez melhor a vontade do nosso Pai e nos auxiliem a vivermos em harmonia com a vontade do Pai,
porque assim nós estaremos construindo uma vida de mais paz para nós mesmos. Muito obrigado.